A gente está hoje vai conversar com a professora Adriana Miron sobre emoções e sentimentos. Espero que vocês aproveitem esse papo. A professora Adriana Miron é um exemplo, é uma mulher inteligentíssima. Se vocês tiverem alguma Obrigada. pergunta, vocês podem colocar aqui, que aí a gente responde durante a conversa, tá bom? E aí a gente pode ir conversando. Eu acho que a gente pode começar, professora, esclarecendo um pouquinho o que é emoção e o que é sentimento, porque a gente, no senso comum, a gente acredita que é a mesma coisa. E aí Sim, esse negócio de esclarecer primeiro o que é uma coisa e o que é outra, para poder a gente começar esse processo de diferenciação. tá joia. Gente, para os meus alunos que entraram aí, eu estou fazendo essa live com o Elton, que foi meu aluno na UPE, no curso de letras. Ele hoje é professor, está fazendo aí esse belo trabalho com seus alunos, levando esse assunto que é tão importante para a gente refletir, tá? Quando a gente fala sobre sentimentos e emoções, a gente acha que é um assunto fácil de tratar, né? Ah, é aquilo que a gente sente, é aquilo que eu estou sentindo, como eu estou pensando, só que é um assunto extremamente complexo, principalmente porque, como eu te falei no comecinho da live, ainda é muito negligenciado, né? Principalmente na infância. Sabe quando a criança está chorando e a gente olha para ela e diz assim: não chore não, isso é bobagem, né? Não chore não, isso é besteira, que nada, tá chorando por isso. Então, quando eu faço isso, eu meio que estou invalidando o sentimento do outro. E aí eu ensino para a criança que realmente chorar é bobagem, chorar por pouca coisa é bobagem, e a gente cresce negligenciando e não validando os nossos próprios sentimentos e emoções, né? E nós sabemos, assim, que o nosso sentir e o nosso agir tem tudo a ver. Então, a forma como a gente cria estratégias para lidar com isso tem muita relação com a minha inteligência emocional, que hoje é um assunto extremamente discutido em Sim. todos os campos, tanto da educação como da psicologia. Como você perguntou, eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre emoções e sentimentos, apesar de serem elementos interligados, não tem como a gente sentir emoção, né? Ter a emoção sem ter o sentimento, ou ter o sentimento sem ter a emoção. Apesar do diálogo muito comum que eles estabelecem, esses elementos, são coisas totalmente distintas, né? A emoção diz respeito às reações químicas, as reações cerebrais que nós temos diante das experiências, né? Alegria, surpresa, raiva, pânico, medo. Então, diante de uma experiência, o meu cérebro ele vai produzir uma reação química, tá? E essa reação química ela pode também influenciar no campo da fisiologia. Por exemplo, quando a gente está com muito medo, né? Muito medo de alguma coisa, o nosso coração acelera, a gente fica gelado, às vezes a gente vai tremer. Então, é uma emoção que gera uma resposta fisiológica importante, tá? E já os sentimentos são produzidos a partir da experiência da emoção. É aquela coisa, eu vejo um determinado estímulo, então vamos supor que eu tenha medo de um animal, de uma cobra. E aí eu vejo a cobra, eu sinto o medo, e aí eu vou ter. A emoção vem, produz esse medo, na verdade, e eu vou sentir as reações fisiológicas desse medo. E aí é o que a gente chama de sentimento. A diferença é essa, que um é reação química e a outra é a reação da experiência diante do estímulo, né? E é muito importante que a gente valide isso nas pessoas, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, e principalmente que a gente não julgue, isso é muito importante, a psicologia contribui muito nesse sentido, de não julgar o sentimento do outro, porque é uma experiência muito subjetiva, muito singular. Eu posso viver uma experiência e ficar muito triste diante do que aconteceu, e você, Wellington, pode viver uma experiência parecida e não ficar tão triste, não se abalar tanto.
Então, eu não posso, em cima da minha experiência, olhar para você e dizer, nossa, Wellington, você não se abalou, e isso causa muita tristeza, porque você é uma pessoa fria. Então, eu estou julgando você em cima da experiência que foi minha. Então, eu não posso fazer isso porque a emoção e o sentimento é muito subjetivo, depende de cada um e da forma como a gente lida com as experiências, né? Acho que é Perfeito. uma aluna tua falando que lembrou do filme, né? Aham. A Karine falando que lembrou do filme de ontem. Eu trouxe também alguns pontos, alguns tópicos desse filme, o que, é que a gente pode Perfeito. pegar e refletir, discutir no campo emocional, né? Para fazer uma relação também com esse momento que a gente está vivendo. Então, justamente por a gente viver, se você quiser falar, você Tá sinaliza, bom. viu, Wellington? Justamente por a gente viver essa negligência no campo das emoções e dos sentimentos, quando eu falo negligência, é a negligência do outro em relação ao que eu estou sentindo, tá? A gente cresce e a gente não aprende a identificar o que, que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente confunde os sentimentos. Eu não sei se eu estou cansada ou se eu estou triste, né? Às vezes eu estou muito triste e eu penso que essa tristeza, por estar um pouquinho maior que o normal, pode ser uma depressão. Então a gente fica um pouco Uhum. perdido. Juliana entrou aí. A gente fica um pouco perdido em relação a essa identificação, porque a gente cresce sem aprender A estratégias para lidar diferenciar, né? com o emocional. Por quê? A escola, por exemplo, eu acho que eu falava isso lá em 2011, quando eu trabalhei psicologia evolutiva e da aprendizagem com vocês. Sim. Né? A escola, ela foca muito no cognitivo, né? A Isso. criança precisa aprender a ler, precisa aprender a escrever, precisa aprender a fazer conta. Mas como é que essa criança vai lidar com a raiva, quando ela tiver com muita raiva? Como é que ela vai lidar com o medo? É uma coisa que a gente não aprende no âmbito escolar. E aí a gente desenvolve potenciais cognitivos no campo das habilidades cognitivas, mas o potencial emocional fica um pouco a desejar porque a gente não aprende isso, né? Eu E ia aí eu perguntar pergunto, isso. A escola, ela exerce, nessa situação, ela exerce um papel muito importante. Porque quando ela cria processos para ensinar essa diferenciação, por exemplo, o adolescente ele tem uma experiência melhor, mais clara com o corpo dele, com as relações interpessoais que ele tem no cotidiano. Porque eu percebo que na nossa vida inteira, talvez a fase mais difícil nesse processo é a adolescência. E no filme, a personagem, ela tá fazendo essa transição. Ela tá deixando de ser criança e tá virando adolescente. Então, tá tendo ali um reinício, uma ressignificação de muitas coisas para ela. E aí, a escola exerce um papel muito importante dentro desse processo. Quando a gente tem uma escola que não quer olhar para isso, a gente tem uma escola que nega que os sujeitos são sujeitos integrais. E que isso, o emocional barra sentimental influencia no cognitivo também. totalmente, totalmente. A Karine perguntou, porque lá no filme ontem, a personagem principal, ela se apaixona pela primeira vez. E aí a Karine perguntou, cadê a pergunta dela? Se a gente pode, se a gente tem como confundir amor com outro sentimento. Eu vi a pergunta dela, subiu aí. Marcela perguntou o nome do filme, é Divertidamente. A gente está fazendo uma análise aqui Divertidamente, do filme isso. Divertidamente. Quando a gente não consegue identificar os sentimentos, a gente pode confundir. Sim. Né? Eu posso confundir, por exemplo, tristeza com cansaço, cansaço físico, cansaço mental. Eu posso confundir o amor também, na medida em que eu espero do outro aquilo que eu preciso oferecer para mim, tá? Então, vamos supor, o amor próprio, nesse caso, é extremamente importante, porque na medida em que eu me amo, eu não vou esperar que o outro me ame, que o outro cuide de mim. Então, eu posso confundir se eu tiver num processo de carência, por exemplo. Então, é possível que a gente confunda os sentimentos justamente por essa falta de habilidade na compreensão deles e o que é que eles causam na gente, tá bom? Então, Perfeito. assim, tem algumas perguntas que eu faço assim só para a gente começar a refletir. Primeiro,
Em relação à consciência das emoções, nós temos consciência de tudo aquilo que a gente sente? É uma pergunta que cada um pode fazer para si, né? Eu tenho consciência do que eu estou sentindo nesse momento, por exemplo, nesse momento de pandemia. Qual é o sentimento que predomina nos meus dias, né? Entra dia, sai dia, qual é o que está predominante? É a tristeza? É o medo? Né? É a angústia? Como esses sentimentos são acionados? Então, quais são as experiências que ocorrem antes de surgirem esses sentimentos? Como eles são sentidos? Não só como eles são acionados, mas como eles são sentidos por mim, tá? E principalmente como reagimos. São 3 perguntinhas básicas que servem para nortear nossa discussão. O que é que está acionando esse sentimento na minha vida? Como eu estou sentindo e como eu estou reagindo. Uma coisa muito legal que eu acho do filme, muito interessante, que inclusive eu já trabalhei esse filme com os alunos do curso de psicologia também lá na FATEC. Eles falaram. A importância de cada sentimento na vida da gente. Sim, Né? verdade. Se você prestar atenção, a alegria, ela obviamente, por ser alegria, ela exagera e vê coisas boas em tudo. Então, vamos ficar alegre por isso, vamos ficar alegre por aquilo. E aí, esse exagero, ele pode ser também prejudicial. Por quê? O medo é importante para a nossa sobrevivência, né? Não existe nenhum sentimento pior do que o outro. Eu vou viver minha vida a partir de hoje. Depois de ouvir aí essa live sobre emoções, eu quero só sentir emoções positivas. É impossível, tá? Então, assim, o medo, ele tem uma função extremamente importante para a nossa vida, que é o da sobrevivência. O nojo, lá tem nojinho, né? O nojo, ele é importantíssimo, porque, por exemplo, como é que eu vou ter nojo de uma comida que está estragada, se eu não sentisse o nojo? Né? Eu ia comer um alimento estragado e ia me fazer mal. Então, não existe nenhum sentimento que seja pior do que o outro. Todos são importantes. E é importante sentir tristeza, é importante sentir medo, é importante sentir nojo. Todos eles têm um grau de importância na nossa vida porque nos ensina, né? Nos promove uma memória afetiva das nossas experiências. E lá no filme também acontece muito a dicotomia que a gente construiu em sociedade entre a felicidade e a raiva, né? E a tristeza. A felicidade e a tristeza estão sempre ali, uma do lado do outro, uma do lado da outra, né? Porque elas são complementares, né? Elas, apesar de serem opostas, elas se complementam de uma maneira muito interessante. No filme a gente consegue ver isso, que no final as duas, na história do filme, se acontece a salvação, no final, porque as duas se unem juntas para resolver aquele problema. Exatamente. E aí, essa fala que a professora trouxe, de cada sentimento tem a sua importância e a gente precisa viver a experiência daquele sentimento integralmente, sem tentar esconder o que ele está querendo dizer para a gente. Isso. Eu vou fazer uma pergunta para quem está aqui acompanhando a gente e até para você também. O que é que você acha? Qual seria a função da raiva na nossa vida? A raiva, para que ela serve? Só uma contribuição. Ótima pergunta. Vamos ver se... Gente, respondam aqui. O que é que vocês acham? Qual a função da raiva? Por que a raiva é um sentimento importante? Não precisa ter medo de errar. Pode falar abertamente. Aqui não tem julgamento do que está certo e está errado, a gente vai só problematizar, né? Eu estou fazendo essa pergunta justamente para a gente compreender que todos os sentimentos têm sua função, né? A raiva tem várias funções na nossa vida. A autodefesa. Autodefesa, boa. A autodefesa, excelente, é uma das funções da raiva. Vamos ver se mais alguém responde. E você, Wellington, o que você acha? A raiva ajuda em quê? Essa pergunta é difícil. Eu não pensei em nada. A autodefesa é uma ótima, mas talvez... eu acho que para a gente se reconhecer, assim, reconhecer que o outro é que o outro é diferente da gente,
para os nossos valores serem postos em xeque, assim, e a gente fazer uma reflexão sobre eles. Aí surgiram várias respostas aqui. Impulsionar os objetivos. Mostrar quando a gente não gosta de algo e também para se defender, a Karine falou. Luiz falou, dá para impulsionar nossos objetivos soltos. E a Rai falou, no meu caso, a raiva só me prejudica. E aí a gente, em relação à parte que prejudica, a gente pode também falar sobre a questão da magnitude, né? Obviamente que tudo que é muito intenso, não só a raiva, mas até a qualquer alegria, sentimento, né? Qualquer sentimento quando é muito intenso, ele perde o equilíbrio. Por perder o equilíbrio, a gente acaba também perdendo essas estratégias para lidar com esses sentimentos e com essas emoções. Uma das funções da raiva, por incrível que pareça, é impedir as injustiças. Né? Quando a gente vai, né, a autodefesa, impedir injustiça. Quando a gente lembra das nossas memórias afetivas, das nossas raivas, quando a gente era criança, por exemplo, se nossa mãe ou nosso pai nos coloca de castigo porque a gente fez alguma coisa e não coloca o irmão, a gente fica com raiva. E a gente procura né, o senso de justiça. Por que eu fiquei de castigo e ele não ficou? Passou uma reportagem ontem que eu senti raiva quando eu vi a reportagem. Não sei se você viu aqui no jornal local de uma comunidade que as pessoas estavam colocando venenos para os gatos. Passou no TV. Eu senti raiva e essa raiva nos impulsiona a fazer denúncia. Né? Quando a gente tem raiva de algo, a gente fica com vontade de ligar, de denunciar. Então, tanto a raiva serve para autodefesa, como ela também vai servir para a gente correr atrás da justiça. Não, eu nunca pensaria nisso, assim, nunca viria na minha cabeça. Falaram aqui, o Rodrigo falou, acredito que a raiva faz a gente se respeitar mais, se sentimos raiva é porque algo não está bem, e por conta disso precisamos prestar mais atenção. A Marcela falou que é preciso sentir a raiva, porque se você guarda, gera doenças físicas e psicológicas. E a Karine, ela falou que sentir raiva constantemente. Na adolescência, é uma fase que alguns sentimentos, eles aparecem mais que outros, como a raiva, por exemplo? Na verdade, não existe idade certa para a gente avaliar a magnitude dos sentimentos. Os sentimentos estão presentes desde quando a gente nasce, né? Por que fica mais enfatizado assim na fase da adolescência? Porque é uma fase em que o sujeito está começando a desenvolver opiniões próprias sobre a vida, tá? É uma fase que ele busca os seus pares em relação à forma como o outro pensa, enfim. E aí também surgem, quando o adolescente está construindo uma visão de mundo, se for diferente, por exemplo, da visão de mundo que os seus pais ensinaram, ele pode, não é regra, mas ele pode passar por um período assim de conflito, e aí os sentimentos... Ele questiona, né, aquilo que é posto. Né? Porém, Wellington, quando a criança é bem trabalhada na infância em relação aos aspectos emocionais, automaticamente, quando chega na adolescência, ele sabe lidar de uma forma mais assertiva com esses sentimentos e com essas emoções. O que acontece? Perfeito. Como isso é negligenciado na infância, na grande maioria das vezes, aí na adolescência acaba transbordando, tá? Então, não significa dizer que o adolescente é mais sensível aos sentimentos e às emoções. As crianças também são. Né? Só que a gente precisa ensinar as crianças a lidar com a ansiedade, com o medo, com a angústia. Enfim. Eu fiz outras anotações, eu fiquei super empolgada. Eu sei que a gente só tem 1 hora, né, aqui de live. Mas vamos lá, vamos seguindo. Para mim, a raiva me deixa bastante fora de mim. Sinto como se fosse explodir. São sensações ruins. Foi Jeane que colocou. Isso. Então, Marcela fez um comentário aí interessante sobre a importância de sentir, né? E aí eu digo a Jeane assim, muitas vezes isso acontece, essa falta de controle sobre o sentimento acontece porque muitas vezes a gente não sabe acolher
esse sentimento. Uhum. Quando a gente acolhe, quando a gente aceita, a gente lida melhor com eles. Então, o ideal é, se você está triste, aceite e acolha esse sentimento em você. Evitar fugir. Porque quando a gente está triste, como você falou no comecinho, enche de coisas para fazer, vamos preencher nosso dia, porque está todo mundo em casa, a gente meio que está mascarando o sentimento, né? Então, também vale a pena, quando você estiver triste ou com raiva, você parar, identificar, que foram aquelas perguntinhas que eu fiz no início, identificar o que você está sentindo e acolher aquilo como parte de você e como parte de todas as pessoas, né? Todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente angústia, isso é normal do ser humano. Só que sabe aquela coisa de que a gente é ensinado também a fugir disso? Ah, não fica triste não. Não, não chora não. Sim, Vai fazer alguma coisa, vai né? passar. Vai passar. E aí quando eu faço isso, eu ensino a pessoa, o sujeito a fugir. Então, a lógica é justamente o contrário. Tá triste? Para, respira, sente um pouquinho, né? Se permita sentir, acolha e até a raiva, se você parar e fizer isso, nossa, eu tô com raiva, dá uma respirada. O que é que eu vou fazer com essa raiva agora? Automaticamente, só o fato de você pensar sobre ela vai fazer com que ela dê uma estabilizada, né? Tem vários Perfeito. comentários E se aí, eu não conecta, tô conseguindo acompanhar. é, e se conecta muito com o que a professora falou de ver como é que o nosso corpo reage. Porque aí, quando a gente está numa situação parecida, a gente já vai prever como o nosso corpo vai reagir, a gente já vai conseguir pensar em estratégias de como lidar melhor com aquele sentimento. Né? O Edivaldo perguntou: não sentir raiva é normal? Então, depende do conceito do que é normal e o que é anormal, né? Eu estou me baseando em quê? Tu lembra que eu falava isso na aula também? Eu estou Aham. me baseando. E faz um tempinho, viu, Wellington? Para Eu onde é estou que a me gente está baseando. olhando, né? Qual é a nossa referência? É, A partir disso, a gente pode fazer uma avaliação, uma análise. você, assim, a raiva faz parte do ser humano, mas como eu falei no comecinho, como é uma experiência muito subjetiva, pode ser que para você ela surja com uma magnitude menor. E aí você não vai Uhum. sentir os impactos desse sentimento na sua vida. Aí você pode achar que você não está sentindo raiva, mas você está chateado com alguma coisa. Depende muito da magnitude. Como o Rai falou aqui, Raimunda, que também é nossa aluna de psicologia, nela a raiva surge com uma forma assim, bem descontrolada, que acaba comprometendo a vida dela como um todo. E a outra pergunta diz: e não sentir isso é normal? Isso só confirma o que eu falei no início, do quanto a experiência com os sentimentos é subjetiva, né? Do Subjetiva. quanto é de cada um. Assim, eu com raiva posso reagir de uma maneira, você com raiva pode reagir de outra. Nossas reações, nossos sentimentos, nossas emoções são diferentes. Por isso que eu não tenho direito de julgar o que o outro Uhum. sente e o que o outro faz, né? Com seus E aí sentimentos. isso também é muito cultural, né? Porque se você, por exemplo, vive em uma casa onde seu sentimento é respeitado, você pode falar sobre isso, você vai lidar melhor com isso a partir do momento que você for vivendo. Se você vive numa casa onde seu sentimento é reprimido, a tendência é que você reprima isso quando você sentir. Então, se você vive num ambiente que, quando você está com raiva, instiga a violência, nesse ambiente as pessoas agem com violência quando estão com raiva, a tendência é você repetir esse processo, porque você viu que era assim que as pessoas lidavam com aquele sentimento, né? Foi o que a professora falou no início. E aí eu pergunto a Ah, vocês, quantas vezes, quando vocês eram crianças, né, eu trago sempre a infância, Wellington, porque é a base da nossa aprendizagem em uhum. relação aos sentimentos e emoções. Quantas vezes na sua infância alguém chegou para você e perguntou: o que você está sentindo? Como Não, você não, se não me recordo. sentiu? Né? Então vamos supor, você passou, teve ali uma confusão na sala de aula com um amiguinho, o amiguinho falou um palavrão, você ficou chateado, vocês brigaram, foram para a secretaria, só a nível de exemplo. Alguém chegou para você nessa experiência e perguntou o que você sentiu quando seu colega disse isso para você, né? A gente não aprende a falar sobre o que a gente sente, e isso gera uma confusão muito grande em relação a Uhum. isso, né? As nossas emoções, nossos sentimentos. Tem muita gente participando, que coisa boa. Tem.
Deixa eu ver aqui mais anotações que eu fiz em relação às memórias que são fixadas pelas emoções, por isso que eu trago a infância, né? Nós somos hoje pessoas adultas, mas Uhum. tudo que a gente sente, todas as emoções e os meus sentimentos estão muito atrelados à minha história de vida, a como eu trabalhei com isso. Ah, Adriana, mas eu não posso trabalhar isso na vida adulta? Pode. Os sentimentos e as emoções, eles são Deve, extremamente né? fáceis de problematizar, de cuidar, enfim. A tristeza é necessária, muita alegria também não é legal, alegria demais, a gente tira isso pelo filme. Tem momentos que é para sentir medo, tem momentos que é para É, sentir nojo e ela mostra a alegria. Então, já pensou a gente com medo e tentar disfarçar esse medo com uma máscara da alegria? Quando a gente faz isso, a gente está se auto-negligenciando também, né? Em relação a esses sentimentos, essas emoções. É, Pronto, e a importância também de acolher, não só identificar, não basta identificar o que a gente está sentindo, mas cuidar disso, né? uhum. Acolher esse sentimento como parte da gente, como eu já falei, é muito importante também. No filme, isso fica muito claro. Nós somos plantinhas, né? Cheias de emoção, de sentimento. Não tem como a gente fugir disso. Não existe uma vida 100% pautada só na alegria, só em momentos felizes. E se a gente querer ou buscar isso como objetivo de vida, a gente vai se frustrar, porque as experiências negativas também surgem na nossa vida, a gente precisa aprender a lidar com elas, tá? E eu acho importante também a gente colocar a pertinência que tem o nosso pensamento em relação ao que a gente sente, né? Pensamento e sentimento está muito interligado. Então, prestar atenção no que a gente está pensando e também questionar esse Uhum. pensamento para saber até que ponto ele não é uma armadilhazinha que eu estou caindo, tá? Até que ponto ele é real, se ele pode ser modificado, quais são as possibilidades que eu tenho de modificação dessa forma de pensar. E isso vai me ajudar também a lidar de uma forma mais efetiva com esses sentimentos. Ótimo. Por isso que nesse momento, por exemplo, estão surgindo, por exemplo, a galera está fazendo muito yoga, meditação, que são processos que ajudam não necessariamente com uma coisa de questão de autoconhecimento, mas para entender o seu próprio corpo, né? E aí isso Isso. pode ajudar a identificar como é que seu corpo reage fisicamente mesmo, quimicamente, quando você está numa situação em que o sentimento ele é aflorado. Ah, a Karine perguntou se é normal sentir tristeza do nada. Acho que é aquela coisa do normal que a gente falou, né? Normal depende de onde a gente está olhando, depende do que a gente considera normal. E assim, na verdade a gente acha que é do nada, né? A gente acha, nossa, Mas não deve ter aconteceu algum nada motivo, deve ter hoje, alguma coisa, né? não aconteceu nada hoje, mas eu acordei super triste. Mas quando a gente vai conversar sobre isso, né? Pensar sobre isso, a gente vai identificar que esse sentimento está atrelado a algum acontecimento, pode ser alguma coisa que eu pensei no dia anterior, alguma coisa que eu sonhei, está atrelado a algum tipo de experiência, porque o sentimento ele não surge do nada. Ele sempre tem uma razão. Só que nós temos dificuldades para encontrar essa razão, justamente pela Entendi. falta de habilidade. A falta da habilidade que a gente não desenvolve ao longo da nossa vida, nesse campo emocional, né? Mas sempre tem uma razão lá no sujeito, uma razão que pode ser grande, pode ser pequena, depende muito de cada um. Né? E tem coisas que a gente precisa amadurecer também, né? Talvez sejam coisas que acontece alguma coisa e naquele momento que aconteceu a gente não se deu conta, não tomou consciência de que aquilo era uma coisa que deixaria a gente triste naquele primeiro momento. Mas o inconsciente, ele vai administrando aquilo e aí surge esse sentimento. E a gente não entende porque a gente não reflete sobre a gente, sobre o nosso eu, sobre a gente no mundo, a nossa relação com os outros.
Exatamente. Karine perguntou, mesmo sendo algo do passado, eu posso sentir tristeza ainda hoje? Com certeza, Karine. Porque o próprio filme também traz isso, a importância da Isso, memória afetiva, né? Então, todas as experiências do nosso passado nos compõem enquanto sujeitos. Eles, na verdade, nós somos assim, construídos a partir de cada experiência dessa. Então, pode ser que tenha sido uma experiência que você superou, porque você consegue falar sobre isso hoje e tal, enfim, é um exemplo que eu estou dando. Mas que, por fazer parte de você e por ser impossível apagar, é algo que ainda mobiliza um sentimento, porque ele ficou lá na memória afetiva, né? Ainda verdade. mobiliza de certa forma, tá? Perguntando o nome do Essa filme. noção, o nome do filme, Zefinha, é Divertidamente. É muito Essa legal. Quem não noção de tempo assistiu, também, quando a gente fala de emoção e sentimento, ela é muito relativa, né? Porque como a experiência é uma experiência subjetiva, a noção de tempo relacionada ao sentimento e à emoção também vai ser subjetiva. Então, pode ser que aconteça, por exemplo, alguém perder um ente querido, essa pessoa pode superar rápido, pode viver o luto de maneira rápida e alguém demorar mais a viver. Porque essa noção de tempo, ela não é cronológica, né? Quando a exato, gente fala de sentimento e emoção. Ela é muito mais uma questão de viver a experiência do que de dias, de meses. exatamente. De como a gente também aprendeu ao longo da nossa vida a viver e a enfrentar, né, esses sentimentos, as emoções e os problemas que nos surgem desde a infância que vão nos ensinando a lidar com isso, né? Perfeito. Por E é isso muito que importante a gente. É muito importante essa pontuação que a professora faz constantemente de que isso são coisas que podem ser aprendidas, né? Não é uma coisa que está pronto, que está posto, como a gente costuma achar no senso comum. Aprender a se ver, a olhar os sentimentos, a entender como seu corpo reage, é uma coisa que a gente pode aprender. E não tem um tempo certo. Se a gente não aprendeu na infância, a gente pode começar esse aprendizado agora. isso, e também assim, fazer perguntas para si mesmo sobre como é que eu estou lidando com essas experiências. Está sendo uma forma funcional? Está me prejudicando de alguma forma? Porque aí eu também posso trabalhar o autoconhecimento, né? Então, por exemplo, quando eu sinto raiva, como é que eu estou reagindo a essa raiva? Quais são as reações que eu tenho, tanto fisiológicas como comportamentais? Né? Como é que eu posso, por exemplo, criar estratégias para parar, respirar? Uma estratégia legal que eu gosto de trabalhar, não sei se vocês conhecem, é a técnica do semáforo, né? Não sei se Não, vocês já ouviram falar. não, eu nunca ouvi falar. É, quando você está com muita raiva, lembrando que eu falei no comecinho que a raiva é importante, que a gente não, eu não estou falando de fugir da raiva, não. Pelo contrário, eu estou falando de criar estratégias para lidar com ela. Então, eu faço isso com minhas crianças na clínica, né? Pensa, mentaliza um semáforo quando você tiver com muita raiva, aquela raiva que você tem vontade de partir para o outro, para bater e tal, porque a gente não pode fazer isso. Se eu faço isso é porque é disfuncional, porque eu estou machucando o outro, né? Então, parar e pensar no semáforo. Qual é a primeira luzinha de cima? É a vermelha. Então, quando eu estou com muita raiva, eu preciso parar. Tá? Enquanto mãe, eu preciso fazer isso, porque com muita raiva a gente pode dar um tapinha, pode fazer alguma coisa e prejudicar o filho. Enquanto colega, eu preciso também me segurar na hora da raiva. Enquanto parceiro, enquanto namorado, namorada, enfim, eu preciso realmente pensar nesse semáforo e pensar no sinal vermelho para parar. Ah, eu estou parando porque eu estou fugindo da raiva? Não, eu vou parar para pensar sobre ela. Aí, depois que eu parar, aí eu vou lá e mentalizo o sinal amarelinho, que é o de atenção. Atenção. Eu estou sentindo o que agora nesse momento? Raiva. O que é que eu vou fazer com ela? Tá? Então, deixa eu tentar aqui controlar. Então, dar uma respirada, tomar uma água, relaxar um pouquinho. Aí, depois disso, você pensa no sinal verde, porque aí você vai tomar uma atitude em cima daquele sentimento, daquela raiva. Só que essa atitude vai ser pautada num sentimento que você já controlou.
Você controlou quando você parou e pensou sobre ele. Eu acho muito legal essa técnica, assim, nos ensina Ótimo, demais. adorei esse exercício. Não conhecia, vou passar a usá-lo com muita frequência agora. E vale para É todos os ótimo. sentimentos, sim, não só para raiva. Vale para todos. Eu trouxe o exemplo da raiva porque muitas vezes ele tem o poder de nos cegar, né? Esse Uhum, sentimento, a raiva. Se ele for muito extremo, nos cega, a gente faz coisas que depois se arrepende. E é ruim você fazer uma coisa e depois se arrepender sim, disso, né? É melhor você, de fato, não fazer, para não se arrepender. Então, é interessante você parar, pensar. Aí serve para tristeza também. Eu estou triste, então eu vou parar, vou pensar sobre ela e vou decidir o que fazer com ela. Por exemplo, eu estou muito triste e eu preciso chorar. Eu vou chorar, né? Eu vou para o meu cantinho reservado, ou eu vou chorar na frente das pessoas, porque ao contrário do que dizem, chorar não é sinônimo de fraqueza, chorar é do ser humano. muito pelo contrário, né? É humano chorar. E é uma violência muito grande que a gente faz com a criança quando fala aquela frasezinha, né? Inclusive eu ouvi muito. Não chora E, quem não é coisa igual de não homem. choram. Não chore porque homem não chora, então engula esse choro, engula esse choro. Isso só ensina a gente a reprimir esse sentimento. Sim. Não é saudável fazer isso. O sentimento precisa Uhum. ser vivido, precisa ser enfrentado para poder a gente conseguir aprender a lidar com ele, né? Perfeito. E essa cultura machista, ela contribui muito para isso, né? Porque o menino não pode chorar para dizer que ama, ele precisa ser violento, porque o amor para o masculino é associado à força, à virilidade, quando na verdade é tudo loucura, não tem nada a ver. Você ama quando você diz coisas boas, quando você respeita o espaço do outro, quando você ouve o outro, escutar o outro. Vale, esse exercício vale se for uma situação muito pontual. Chegar para a pessoa que você acha que te machucou e falar como você está se sentindo, Foi, falhou aqui um né? pouquinho. Nessa situação da raiva, por exemplo, vale depois que você fez esse exercício, conversar com a pessoa, dizer, olha, você fez isso, eu me senti assim. Queria que você Vale, falasse. isso aí é o que a gente chama de assertividade, é você conseguir falar sobre o seu sentimento, né? Sem temer o julgamento do outro. E aí a gente precisa não só falar sobre o que a gente sente, como a gente também precisa aprender a não julgar o que se passa no outro, A né? ouvir ativamente, né? A ouvir querendo entender realmente com empatia o que o outro está dizendo. Professora, a Karine fez uma pergunta muito bacana. Tem como ter meio que uma âncora, uma pessoa que nos acalma? Tem sim, é o que a gente chama de recurso terapêutico. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um elemento, uma música, né? Uma música que me acalma quando eu estou muito nervosa, alguém que eu possa conversar, que eu confio, obviamente. Tem a terapia, que ajuda Terapia, bastante, que eu né? acho que era uma coisa que todo mundo deveria fazer. Eu acho que assim, tinha que ser um direito universal, porque a É, terapia ajuda muito, falar ajuda muito a gente a entender a complexidade que nós somos, né? porque também quando eu falo para o outro o que eu estou sentindo, eu também estou Você se falando para mim. escuta. Eu estou me ouvindo, eu estou me escutando, e aí eu estou ressignificando também. Eu acho uma coisa bem legal, assim, também para a gente discutir, não pode deixar passar batido aqui na live, uma problematização de um termo muito utilizado na internet, que muito me incomoda, acho que incomoda todos os psicólogos aí, que é o tal do mimimi, né? Sim, Mimimi, verdade, verdade. né? Esse termo mimimi é uma forma de julgar o que o outro está sentindo e o que o outro está pensando. Então, vamos supor, uma pessoa passa por uma experiência que está muito em alta agora, em termos de discussão, é o racismo. E aí você vê muitas pessoas colocando isso como se fosse mimimi, sem sequer ter vivido a experiência de ser negro, por exemplo, tá? E aí quando eu falo isso, eu estou julgando que a dor do outro ela é inválida, que ela não tem valor, que ela não é para ser sentida. E eu acho que é algo que
a gente, enquanto psicólogo, precisa trabalhar bastante com os adolescentes, Oi. machucar o outro, né? Eu posso magoar o outro com minha palavra, mimimi, eu estou invalidando. Então, o que você está sentindo para mim não serve de nada, é seu. E aí eu acabo agindo sem a empatia que é necessária para a nossa convivência em sociedade, né? Verdade. É uma maneira de invisibilizar o outro, né? De não querer discutir uma coisa que para o outro é muito importante. Marcela colocou, se você não fala da raiva, você vai morrendo por dentro. Porque esse sentimento vai consumindo. Como ele é um sentimento que, de fato, mexe muito com o nosso fisiológico, né? Gera também, assim como o medo gera aceleração cardíaca e tudo, ela pode nos consumir não só emocionalmente, mas também fisicamente falando. Já tem muitos estudos relacionando a raiva com infarto, né? Com hipertensão, né? Esses sentimentos, assim, que se não forem bem trabalhados, acabam também nos adoecendo. Né? Perfeito. Tem mais algum ponto que a senhora trouxe aí sobre o filme? Eu já fiz as minhas análises, deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. O último ponto, nós temos arquivos de memórias, então é interessante que a gente também cuide disso, né? Arquivar essas memórias afetivas de uma forma que a gente possa também ter acesso depois e principalmente trabalhá-las no melhor momento possível para ir aprendendo a lidar com isso. Tem como a gente chegar num patamar de excelência em relação à inteligência emocional? Não tem, porque nós somos humanos e somos passíveis de erro também. Na verdade, é tudo uma questão de experiência. Você vivencia aquela experiência, você vai sentir, e a partir do momento que você para, sente, pensa e age, isso vai fazer com que você, de certa forma, treine o seu campo emocional para você ficar emocionalmente e socialmente mais habilidoso. Porém, e no depende filme muito isso da fica muito magnitude. claro, né? Porque você tem ali as coleções que eles, os sentimentos fazem, né? As emoções fazem dos sentimentos que ela vivencia, mas nem tudo que acontece vira nem tudo vai para aquela instantezinha especial, né? Porque tem coisas que a gente vive muitas coisas durante a nossa vida. E aí só fica guardado aquilo que de alguma maneira marcou a gente de uma maneira especial, digamos assim, ou de uma maneira mais intensa. E aí no filme isso fica bem claro. Tem até no filme tem até uma parte que tem tudo que foi esquecido, né? Que já tá sem luz, sem vida, e tudo tem várias coisas lá, quando ela era bebê, quando ela era mais criancinha. Da mesma coisa, mesmo modo que a gente também, né? Tem coisas que a gente não lembra porque a gente era muito pequeno, mas aquilo tá de alguma maneira no nosso inconsciente. Tá na construção da nossa vida, apesar da gente não lembrar, está lá no campo do esquecimento, mas de certa forma construiu a nossa personalidade de alguma forma, né? Eu acho que eu fiz até uma anotação sobre isso, você falou, eu lembrei. Há memórias que são apagadas, e esquecer também pode ser algo bom, porque funciona como um mecanismo de defesa do nosso sistema emocional. Uma coisa também que eu acabei não falando, que eu acho que dá tempo a gente ter ainda 7 minutinhos, foi também a importância da nossa anatomia, da parte fisiológica também. Os nossos sentimentos também têm muita relação com o nosso sistema límbico cerebral, né? Com a questão hormonal. Né? O equilíbrio hormonal também é importante para o nosso humor, para os nossos sentimentos. Isso ocorre muito, por exemplo, nas mulheres, no período da tensão pré-menstrual, que os hormônios acabam entrando em desequilíbrio. Então, a gente não precisa apenas fazer esse controle comportamental, de parar, respirar, sentir, mas a gente também precisa ter cuidado com as questões relacionadas aos nossos hormônios, porque eles também estão totalmente interligados com o que a gente sente e com o nosso humor como um todo, né? Perfeito. A gente tem alguns minutinhos, eu acho que tem como a gente falar em como é que a gente pode lidar melhor com as nossas emoções e com os nossos sentimentos nesse momento, que eu acho que é um momento muito delicado para todo mundo, assim. Sim, em relação à pandemia, né? Inclusive, Wellington, está sendo... Eu li ontem um artigo sobre isso, do pessoal da psicologia social,
fazendo uma análise desse momento e dizendo o quanto também esse assunto acaba sendo hoje um desafio para a psicologia, porque está exigindo também novos estudos, do mesmo jeito que o pessoal da infectologia está estudando aí a vacina, o pessoal da psicologia está precisando também se apropriar de estudos para saber lidar também nesse momento com seus pacientes, porque, como eu te disse, é algo novo para todo mundo. Porém, assim, o que eu posso adiantar nós temos aí um aumento significativo de pessoas demonstrando ansiedade, tá? Um aumento significativo de pessoas buscando apoio psicológico nesse momento, muita gente buscando, e isso está acontecendo de forma online, né? Eu mesmo, enquanto psicóloga clínica, estou recebendo muita demanda, muita solicitação de acompanhamento. Justamente por quê? Porque esse momento está instigando na gente um sentimento de medo e de angústia muito grande em relação à preservação da vida. Né? A gente está vivendo um momento de uma doença que é um mistério. Algumas pessoas conseguem a cura, outras não. A gente tem também um momento de luto mundial, muitas pessoas que estão morrendo. Então a gente tem o luto, tem a preservação da vida. Tem também aquela coisa de ficar em casa, aquele encontro consigo mesmo. Então, tudo isso tem gerado muita demanda para a psicologia. O que eu tenho a dizer a vocês assim, para fechar, se acolham, parem um pouco, sintam a emoção que vier, perceba. Tem gente que vai acordar sem vontade de fazer nada e tá tudo bem, assim. Você não é obrigado a levantar e fazer tudo e ser super produtivo. Tem gente que vai acordar, isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Tem dia que a gente acorda, nossa, hoje eu vou fazer exercício em casa, hoje eu vou cozinhar, vou fazer uma torta, vou fazer isso, vou ler um livro. Ótimo, se você sente vontade de fazer isso, vá lá, faça, porque seu coração tá pedindo. Mas evite fazer coisas que você quer fazer só porque você está vendo que o blogueiro está fazendo, que a blogueira está fazendo, que o outro está fazendo. Tente seguir assim, o que o seu coração está pedindo. Se ele está pedindo para você ficar quietinho também, acolha isso, fique quietinho. Se está pedindo para chorar, vá para o seu cantinho, chore. É mais aquela coisa mesmo de seguir o coração e fazer sua vontade e se cada vez menos ser influenciado por blogueiros que isso está acontecendo demais. Tem muita gente que está sofrendo porque, nossa, não estou conseguindo fazer exercício em casa. Não estou conseguindo fazer uma receita. Mas não é, quase que todos são iguais, né? É verdade. E aí é cuidar. Cuidar de si mesmo. Acho eu acho que esse momento é muito importante para a gente fazer isso, né? A gente está com tempo, alguns de nós tá com mais tempo que o comum para ter esse olhar com cuidado maior para si mesmo, né? Sem se preocupar com o outro. Não é uma competição. Ninguém vai receber um prêmio porque é mais feliz. Então ter esse olhar, esse cuidado de olhar para si mesmo. Eu acho que é isso. Nosso papo foi incrível. Eu tô assim, impressionado que a galera participou, comentou, fez pergunta. Muito obrigado por todo mundo que participou, que trouxe questionamentos para a professora Adriana. Novamente, muito obrigado, professora, por ter aceitado o convite. Esse papo já surgiu ideias assim, para papos futuros que eu acho que são muito importantes também que a gente tenha. Eu acho que esse é o momento que a gente precisa falar sobre luto, sobre como é que a gente lida com a morte, que eu acho que é uma pauta que está na nossa porta. Mas, assim, muito, muito obrigado. Foi um prazer imenso rever a senhora. Mesmo assim, à distância, sem poder se tocar, já que a gente é tão físico, gosta tanto de tocar o outro. Mesmo assim, à distância, foi um prazer imenso. Quero agradecer. Se a senhora quiser deixar suas redes sociais, quero agradecer a todos que fez pergunta e muito, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que participaram, que perguntaram, que falaram. Foi ótimo nossa interação. Agradecer ao Wellington, foi uma surpresa muito grande para mim, o Wellington falar comigo, né? A gente, para quem chegou depois, eu fui professora de Wellington em 2011. Gente, eu não sou velha, não, porque eu comecei muito nova, né? Eu fui professora dele em 2011, lá no curso de letras, e estou muito feliz em ver que ele está na docência, fazendo esse trabalho lindo com vocês. Muito feliz de saber que eu deixei aí uma sementinha nele, né?
E dizer que estou à disposição. Quem quiser também me adicionar aí no Instagram, eu estou organizando uma outra live com uma delegada de Salvador sobre o abuso sexual na infância, né? Como Perfeito. Vamos identificar o assistir. comportamento infantil, e também ela vai trazer a parte legal, da parte do Sim. direito, né? Do abuso sexual, e eu vou trazer a parte psicológica. Aí quem estiver me seguindo pode acompanhar, isso vai ser só em julho. A gente vai aproveitando esse momento para levar conhecimento também para as pessoas, conhecimentos tão importantes.